Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um João Mendes Entrevista, esse nosso espaço para conversar sempre com algum convidado especial, sabe qual é a trajetória, como é que estudou, o que que fez, e isso vai te ajudar, vai te inspirar, vai te dar ferramentas para você criar a sua própria rotina de estudo. Comigo está hoje aqui o juiz federal Frank Zakayuki. Frank, obrigado por ter aceitado o convite, cara. Eh, Primeiramente, bom dia, João. Na verdade, é uma satisfação estar aqui para ter esse bate-papo com vocês. Como eu disse aqui anteriormente, antes da gente começar, É, tenho uma satisfação muito grande pela sua pessoa, sobretudo como professor, tá. Então é uma grande satisfação estar aqui. legal, legal, obrigado. Foi bacana, a gente estava aqui, pessoal, a gente estava aqui falando aqui um pouco antes de começar a entrevista, e aí o Frank até comentou que estudou com ênfase, fez uma turma de segunda fase comigo, mas isso, o mais importante é a gente saber aqui a trajetória. Frank, cara, a gente quer saber tudo. A gente quer saber como foi chegar à magistratura federal, né? Você sempre quis ser juiz federal, foi uma coisa que surgiu no meio do caminho. Você passou por outras carreiras, você advogou. Como é que foi desse momento de sair da faculdade até chegar? Quanto tempo foi essa jornada? Enfim. Certo. Eu vou tentar esboçar minha trajetória e Uhum, talvez ela saia um pouquinho da linha histórica, mas a gente vai tentando, de uma claro. forma ou outra, situar ela no tempo e no espaço. Eh, eu Quando eu iniciei a faculdade de direito, e vou iniciar pela faculdade de direito, eu não pensava em ser magistrado federal, e a verdade é que, quando eu terminei meu ensino médio e eu entrei na faculdade, eu sequer entrei na faculdade de direito. Eu, na época, morava numa cidade no interior do Mato Grosso, e havia uma universidade estadual, e o único curso que me possibilitava, trabalhar e estudar, porque era um curso noturno, era o curso de administração de empresas. Então eu fiz o vestibular, fui aprovado no vestibular dessa universidade estadual, Unemat, a propósito, do Mato Grosso, e iniciei o curso. No decorrer do curso, eu tive algumas influências. Então, por exemplo, eu tive algumas aulas com um professor de direito do consumidor. E o meu professor era um advogado, e era a minha aula preferida do curso. Então, de todas as outras aulas, aquela aula sobressaía. Sabe aquela aula em que quando o professor entra, todo mundo fica quietinho, presta atenção, tem aquele temor reverencial de verdade pelo professor? Era isso que eu tinha pelo professor, vou até nominar ele, professor Adriano Dornelles, advogado em Sinop, né. E isso me inspirou. Na época, eu trabalhava numa gráfica, trabalhava no CLT. A verdade, eu sempre trabalhei, comecei a trabalhar muito cedo, primeiramente como vendia picolé quando era pequeno, 12, 14 anos, né, depois trabalhei em metalúrgica, trabalhei em marcenaria, mas nessa época, com 18 anos, eu trabalhava numa gráfica. Então, durante o dia eu trabalhava na gráfica, eu já era pai, tinha a minha família, comecei também a minha vida pessoal muito cedo, né, então com 18 anos de idade eu já era pai da minha filha, da minha primeira filha. Então, eu trabalhava durante o dia e à noite fazia faculdade. Eh, Só que houve um momento em que eu percebi, e nessa época eu nem tinha ideia do que era concurso público, nem tinha ideia do que era carreira pública, muito menos ser magistrado federal, que eu percebi que, a CLT, existia um teto muito baixo. Eu percebia isso, que aquilo não era para mim. Sem querer desmerecer os colegas de trabalho, mas era aquilo que eu percebia. Foi então que eu comecei a buscar outras alternativas para minha vida. Eh, num determinado dia eu saí durante o almoço, parei no Cine, porque eu queria procurar uma vaga de emprego melhor, e eu encontrei um cartaz afixado na frente do prédio do Cine, dizendo que haveria um processo seletivo simplificado para contratação de vagas do concurso do IBGE, cargo de agente de mapeamento e pesquisa. E na época, isso foi em 2007. Na época a remuneração era R$ 600 mais auxílio alimentação. E aquilo para mim já era melhor a minha vaga de CLT, né, do que a minha função de CLT. Então o que que eu fiz?
E eu comecei a estudar. Peguei o edital, rascunhei numa folha de caderno, fiz uma tabelinha ali. Segunda-feira, vou estudar português. Na terça-feira, vou estudar raciocínio lógico, depois geografia, enfim. Fiz uma preparação de mais ou menos uns 4 meses e aí passei. Foi então que eu pedi demissão da minha função de CLT e entrei no IBGE. Ali, eu tive contato a um outro mundo, que é o mundo do serviço público, né. Para começar, a minha vida melhorou demais. Melhorou demais porque, primeiramente, no cargo de CLT, eu trabalhava 9 horas e 15 por dia, eu trabalhava de pé. Era uma linha de produção de fábrica. Então eu não podia fazer nada, não podia estudar. E era extremamente cansativo. No IBGE, aquilo me permitia, quando eu não tinha que fazer deslocamento, fazer pesquisa, não estar ligando, eu ficava sentado numa cadeira, numa sala com ar-condicionado. Então, tinha colegas que ficavam papeando, tinha uma senhora que ficava fazendo um crochê, tinha gente que ficava, não existia WhatsApp na época, ficava, assim, jogando aquele joguinho de cartas do Windows, que eu esqueci o nome agora, mas o pessoal fazia isso. Paciência, E né, paciência. paciência, exatamente. E, eh, e eu já estava preocupado, porque eu já tinha minha filha Laura, já tinha família, e eu sabia que esse não era um cargo efetivo. Era um cargo, era uma contratação por tempo determinado, por até 2 anos. Então eu já estava preocupado como é que seria o fim. Foi daí então que eu busquei editais, na época existia um site famoso que sempre colocava todos os editais, todas as contratações públicas, e eu encontrei uma notícia dizendo que o concurso do IBGE, desculpa, do INSS estaria saindo, em breve. E aí entrei no fórum, o pessoal usava muito fórum na época, né, entrei no fórum, peguei as fofocas ali e falei: "Eu vou estudar para ele". Peguei o edital, conversei com o meu gerente se eu poderia usar uns papéis. Na época eu ainda não tinha muita condição, então na época nem tinha muito curso, né, eu não lembro de cursos que te preparavam nessa época. Imprimi ali Lei 8.212, Lei 8.213, acho que o Decreto 3.048, que são instrumentos, atos normativos essenciais, né, para a área previdenciária. Peguei meus livros do ensino médio, português, matemática, raciocínio lógico, montei rascunhei a minha estratégia de estudo, e estudei 6 meses. E aí passei, em segundo lugar, e aí eu assumi numa outra cidade, uma cidade próxima onde eu estava. Na época eu já estava no terceiro semestre no curso de administração de empresas. Foi então que eu cheguei a esse meu professor e falei para ele: "Professor, olha, acabei de passar nesse concurso aqui, do INSS, gosto muito do curso de ADM, mas lá não tem a faculdade, então não tem como eu transferir o curso". Ele olhou para mim e falou assim: "Rapaz, vai embora logo, o que você está fazendo aqui ainda? Vai lá, vai assumir, tranca esse curso, faça outro curso lá". Aí eu tranquei o curso de ADM e tomei posse. Eu tinha 19 anos à época, não, 20 anos à época. Então eu tomei posse no meu cargo de técnico de seguro social no INSS, foi em 2008, eu tinha 20 anos. Então, ali eu fiquei 6 meses pensando no que eu iria fazer da minha vida, sabe, porque, pra mim era uma realização tremenda, estava num cargo público, na época até achei que aquilo fosse: "Nossa, eu vou me aposentar nisso aqui, olha, tanto de dinheiro que eu vou receber", aquilo pra mim era uma grande novidade, né, vindo de onde eu vim. Só que depois de um tempo a gente percebe mais ou menos onde está pisando, né, e eu vi que eu queria algo mais. E na cidade onde eu morava, tinha uma faculdade, a única faculdade que tinha era uma faculdade particular, que oferecia o curso de direito. Então, somando aquele meu contato prévio no curso de ADM, com aquele professor em específico, somando a minha atividade no INSS, que eu percebi que tinha muito a ver com direito, eu entrei na faculdade de direito e cursei direito. Fiz direito numa faculdade particular. E quando eu entrei, aí que eu acho que me diferencio muito dos demais estudantes típicos. Eu não entrei no curso de direito, pensando no que vai dar. Então nessa época eu já era gerente de agência do INSS, então eu já tinha muita responsabilidade. Eu já era pai de família, então eu não tinha muito tempo a perder, entende? Então, assim, quando eu estava na faculdade, eu estudava, eu só estudava. Inclusive,
depois de um tempo ali, no segundo semestre, já alguns professores já conheciam o meu perfil, eu pedi ao professor: "Professor, olha, a sala o pessoal está conversando demais, está atrapalhando, tem como eu ir para a biblioteca? Eu estou estudando lá, tá?". Eu pedia para sair, sentava na biblioteca e estudava 2 horas, e eu fazia o meu planejamento. O meu planejamento de estudo era focado, na época, em aprender a fundo as matérias de base. Então, se eu estava estudando Introdução ao Estudo do Direito, eu pegava lá um livro de um autor e devorava o livro. Então, eu tinha muito conhecimento teórico na matéria de TGP, na matéria de TGE. Então, assim ia. E assim foi indo no curso. Acho que no terceiro semestre de Direito houve um congresso jurídico na faculdade, onde várias personalidades participaram. E na época, um dos palestrantes foi o professor Pedro Tax. O professor Pedro Tax, ele dava aula num curso e, salvo engano, ele estava em campanha para senador. E ele foi membro do Ministério Público Federal. E eu já conhecia por alguns vídeos de internet, algumas aulas do professor, sabe? E eu admirava muito ele. Então ele deu uma palestra nesse dia na faculdade sobre direitos fundamentais e que me inspirou demais. Mas o que mais me inspirou particularmente foi a trajetória pessoal dele, do que ele fazia na época do curso de direito dele. E ele disse o seguinte, que para ele se forçar a estudar e estudar com afinco, quando ele tirava menos de 9, é o que eu lembro, talvez esteja mudando um outro detalhe, mas é mais ou menos isso. Quando ele tirava menos de 9 nas provas dele, ele voltava a pé da faculdade. Então, ele se punia. E eu achei aquilo genial. Falei, olha, ele colocou uma meta pessoal de tirar notas muito boas. E eu pensei, eu vou fazer a mesma coisa, vou tentar adaptar à minha realidade, né? Mas o que mais me inspirou foi a função dele como procurador da República, né? Na época ele já era muito famoso por conta de algumas operações bem famosas, sobretudo no meu estado do Mato Grosso. E aquele dia eu falei, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser procurador da República. Nesse momento mudou um pouco o meu foco. Porque o meu foco foi, olha, eu não vou estudar mais para as matérias da faculdade. Eu vou estudar para ser procurador da República. Então, se eu estava no quarto semestre tendo direito constitucional, eu não estudava direito constitucional de acordo com aquilo que o professor dava em sala de aula. Eu pegava um livro de direito constitucional, um José Afonso da Silva, de repente algum outro autor mais direcionado a concursos públicos, e eu estudava por conta. E aquilo, por tabela, abrangia também o conteúdo que estaria nas provas da faculdade. Então eu vejo que isso me diferenciou muito, sabe? Então eu fiz isso até me formar. E isso rendeu grandes frutos para mim. Eu digo isso porque, na época, eu passei na OAB sem estudar especificamente para a primeira fase da OAB, não fiz um curso para a primeira fase da OAB, mas na época, eu não sei se a OAB ainda tem 80 questões, acredito que deve ser, mas na época eu fiz, acho que 63 pontos na primeira fase, né, e eu não estava estudando para a primeira fase. Para a segunda fase, fiz um curso específico. E passei no nono semestre, estava no nono semestre da faculdade, então passei com uma nota bem. Na época foi a maior nota da faculdade. Tá? Mas isso se deve muito à minha preparação pessoal, que eu fazia, e inclusive tinha uma compreensão bem grande de professores. Alguns professores eu percebia que, bom, essa aula aqui vale a pena estar, então eu parava, sentava e conversava com o professor. E aí, como tinha já um cabedal teórico bem robusto, eu conseguia entrar em discussões que valiam a pena, sabe? Inclusive, sugar os professores, tudo aquilo que eles tinham a oferecer. Então, eu sempre levei o curso de Direito com muita seriedade. Ainda no nono semestre do curso de Direito, eu sabia que, obviamente, eu precisava de 3 anos de prática jurídica para ser procurador da República, então, para mim, aquilo num horizonte curto não era viável. Então, eu comecei a pensar qual curso, qual carreira eu poderia entrar diretamente sem os 3 anos de experiência. E eu vi que era o concurso de delegado. Então, eu me inscrevi no concurso para delegado, na época do Tocantins, e eu passei, ainda durante a faculdade. Passei na primeira fase. Na segunda fase, eu dei uma boa derrapada, porque eu não tinha experiência em fazer provas, então eu caí bastante.
Mas eu terminei esse concurso, inclusive fiz o TAF. Acabei judicializando esse concurso e ficou durante um tempo. Quando eu terminei a faculdade, eu estava esperando nomeação para esse concurso de delegado. Então, esperando nomeação para esse concurso, eu pensei: o que eu vou fazer agora? Eu queria ser delegado e me surgiu a oportunidade, na época, de advogar com um colega de classe. Esse colega de classe estava muito bem na cidade e ele precisava de ajuda. E ele me procurou como uma pessoa com quem ele confiava e eu comecei a advogar com ele. Nessa época, eu trabalhava no INSS, eu larguei, eu abdiquei da função de gerente de agência, porque existe incompatibilidade com a advocacia, então eu saí da função de gerente de agência, comecei a advogar, e nessa época também, eu também dava aula na faculdade, na mesma faculdade onde eu me formei, eu dava aula. E agora, só voltando um pouquinho para poder contextualizar qual era a minha rotina de trabalho, é, desde o oitavo ou nono semestre de direito na faculdade, eu já dava aulas na minha faculdade. Eu era um monitor. De qual matéria? Direito previdenciário. Porque eu tinha muita experiência, e estudava a fundo. Então, existia uma carência de professores nessa área, então a diretora da faculdade falou: olha, eu preciso de você como monitor. E eu comecei, só que o monitor tinha uma grande autonomia, digamos assim, entende? Então, desde o oitavo semestre de direito, eu já me exercia essa função. Então, ajudava, dava aula com a supervisão do professor e tudo mais. Então, quando eu colei grau, no dia que eu colei grau, a minha colação de grau foi atípica, porque eu cheguei com a roupa de ir para a sala de aula, fui na sala de diretoria, colei grau, saí, coloquei o jaleco e fui dar aula. Essa foi a minha colação de grau. eu, eu, eu cheguei na faculdade como monitor, e 2 horas depois eu me tornei professor, porque uma vez formado em direito eu já era professor e eu já tinha OAB. Que Então, legal, entende? cara, que legal. É. Então assim, você vai acumulando tudo isso que eu já fiz, né? Então, desde cedo ainda eu já me preparava por conta própria, fazia os meus esboços de estudo. Eu tinha uma experiência do INSS, então eu lidava com advogados, lidava com todas as problemáticas de ser gerente de agência. Eu já estava em sala de aula, então eu já lidava com o público também. E estava advogando também. Então eu trabalhava pela manhã no INSS, à tarde eu advogava com esse meu colega e à noite eu dava aula. Era uma época que eu não podia estudar para concursos públicos, obviamente, não dava. Impossível. Mas para mim não tinha problema, porque eu estava esperando a nomeação para delegado. Eu fiz isso durante 3 anos, mais ou menos. É, Ao final desses 3 anos, eu percebi que eu não conseguia estudar mais nada, eu não conseguia me atualizar, e, e me deu vontade de voltar a estudar. Então, eu desfiz a parceria com esse meu colega, falei: olha, eu vou voltar a estudar. E para qual carreira eu iria voltar a estudar? Então, eu sondei as carreiras. A minha experiência como advogado me deu e não estou fazendo nenhuma crítica aqui, de maneira alguma, é uma percepção pessoal, pode falar. Eu só ia te fazer uma pergunta, nesse tempo, o concurso de delegado de Tocantins estava não chamou, estava parado. Não estava chamando. Chamaram um Entendi. certo número de candidatos, nós judicializamos, porque entendíamos que já deveríamos ter sido nomeados, e judicializamos. Mas Tá, eu ainda estava esperando a nomeação dele. tá. É, Mas aí continua, desculpa. e, Você estava falando da e- advocacia, né? exato, da advocacia. Então, a minha experiência como advogado, eu atuava na área criminal, porque eu gostava muito de direito penal e direito processual penal, e atuava na área trabalhista. E tinha minha experiência do INSS. Então, eu queria ser procurador da República. Então, relembre lá, a palestra do Pedro Tax, queria ser procurador da República. Só que atuando no direito criminal, muito daquela visão, talvez, ufanista da, da função acusatória, eu fui perdendo um pouco, mas na prática, sabe? Fui percebendo que, na verdade, não é bem aquilo que a doutrina diz, não é bem aquilo, se você vai numa delegacia de polícia, pelo menos na minha cidade, pegar um inquérito policial, você sofre algum tipo de dificuldade, né, que vai te desanimando, vai te desanimando. Então a prática foi me desanimando. Então eu pensei,
Hoje eu não tenho mais essa visão, mas à época eu tive essa visão. Que, olha, eu não quero fazer parte desse lado. Então, não quero ser procurador da República. Eu quero defender aquelas pessoas que sofrem ilegalidades diariamente no sistema de justiça. Eu não estou dizendo que isso acontece. De maneira nenhuma estou fazendo uma generalização, mesmo porque hoje faço parte do sistema de justiça, né? Eu sou órgão no Poder Judiciário. Mas, topicamente, de uma outra experiência, eu pensei aquilo e isso me devolveu da ideia de continuar estudando para procurador da República. Então, eu queria ser o quê? Defensor público. Para mim, obviamente, a função era ser defensor público. Mas a área estadual tem matérias que não eram próprias para mim. Então, tinha direito de família, criança e adolescente, né? Estudar o ECA. Mas eu tinha experiência no INSS, eu tinha experiência no direito do trabalho, porque eu era advogado, tinha experiência em direito penal. Qual era a carreira óbvia? Defensoria Pública da União. Defensoria Pública da União. Então, comecei a estudar, fiz o Federal FU, como eu disse, né, que era uma carreira bem específica para a área federal. Estudei Só para o pessoal entender, Federal Full era a turma, o curso do ênfase voltado para as carreiras federais. Exatamente. Era o curso do ênfase voltado para carreiras federais. Fiz o Federal Full, montei meu material base. Eu já tinha várias anotações, então, uma outra aula, eu entendia que o meu caderno estava melhor, então eu copiava, colava e eu montava o meu próprio material. Mas tive o material do Federal Full como base. E estudei 1 ano e meio a 2 anos. E fiz a primeira fase, passei, fiz a segunda fase, passei. Terminei o concurso público, passei. E 6 meses depois fui nomeado. Então, me tornei defensor público federal. Tá? Tomei posse em Juína, no Mato Grosso, no meu próprio estado, mas numa cidade relativamente distante do meu local de residência. Amei ser defensor público, inclusive até hoje nas audiências eu tenho contato com esses colegas de trabalho, colegas inclusive do meu concurso, e é uma satisfação muito grande. Depois me removi para a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, bem ao sul do país, uma cidade que fica ali a quase 200 quilômetros da divisa com o Uruguai. Tive uma experiência bem diferente, com outro tipo de matéria, terreno de marinha, aforamento, uma matéria completamente diferente. Depois de um tempo, me removi para Cascavel, no Paraná. Lá fui. Em todas as unidades eu fui defensor-chefe. Ocupei essa função também. Então, em Cascavel, fui defensor. Atuei muito com direito criminal, principalmente por conta ali da fronteira com o Paraguai, Foz do Iguaçu. Temos muitos crimes aduaneiros ali, contrabando, descaminho. E também atuava ali perante a Penitenciária Federal de Catanduvas. Não atuava também com a execução penal federal. Quando eu estava em Cascavel, já estava acredito que com uns 4 anos de experiência, 4 anos de experiência como DPU. Eu queria ser defensor. Quando eu passei no concurso da DPU, eu falei, vou me aposentar aqui. Mas quando eu estava ali em Cascavel, alguns fatores próprios da administração pública, e que não convém falar aqui porque não tem sentido, mas aliado também a uma insatisfação ao eu fazer o meu trabalho, eu instaurar um procedimento de assistência jurídica, um PAG, que é como se fosse um inquérito civil público. O MPF tem inquérito civil, a DPU tem o PAG. Criava um PAG, fazia toda a investigação, instaurava, gastava ali 3, 4 dias minutando uma ação civil pública, ingressava e às vezes o resultado não era bem aquilo que eu queria, sabe? Ou às vezes o resultado não vinha no tempo correto, que era adequado. Então, e isso foi se acumulando. Então, eu tive experiências assim, em várias lotações. Então, aquilo foi me gerando uma insatisfação. Poxa, o que adianta eu ter todo esse trabalho, eu atendo, eu faço atendimento em loco, eu oficio uma pessoa, eu peço uma recomendação aqui, mas chega na hora de decidir, o resultado não, na minha visão como defensor, não era adequado. Hoje, inclusive, na visão de juiz, eu atenuo as minhas posições, né, que eu tinha como defensor. Mas isso faz parte do jogo. Mas naquela época, como defensor, eu me sentia assim. Então, eu decidi que, bom, não basta uma pessoa com a minha visão esteja na função de defensor.
essa pessoa também tem que poder decidir. E aí eu decidi estudar para a magistratura federal. Eu entendo que o meu diferencial na preparação para a magistratura federal foi justamente toda essa experiência, porque eu fiquei no INSS 11 anos, dentre os quais 8 foram como gerente de agência. Eu fui professor universitário durante 5 anos, mais ou menos. Advoguei durante 5 anos, acabei, 4 ou 5 anos eu acabei advogando. A experiência de DPU foram 6 anos de DPU até eu passar na magistratura. Então eu cheguei com um repertório teórico, mas principalmente prático muito forte na magistratura federal. A defensoria foram quantos anos? 6 anos da DPU, 6 6 anos. anos. Tá. O concurso da magistratura federal do TRF1 foi o primeiro concurso que eu quis, porque nessa época acho que surgiu o TRF4, mas não era a minha região. Eu sou do Mato Grosso. Saiu o TRF3, eu até me inscrevi para o TRF3, que era mais próximo ali do. Eu fiquei pensando em logística, né? Mas a minha filha tinha acabado de nascer, então eu pensei, não, não dá para mim, eu vou perder a parte mais importante da vida dela, então nem fui fazer a prova. E aí surgiu o concurso do TRF1, que havia muito tempo que não surgia. Então eu pensei, ó, é esse o concurso, é isso, é minha chance, é a minha região. Então conversei com a minha esposa e falei, amor, eu sei que a nossa filha está pequena, ela está com 6 meses aqui, mas essa é a minha chance, eu vou voltar a estudar. Então o que eu fiz foi, peguei o último edital, organizei as matérias e estudei. Agora, eu acho que o grande diferencial foi que durante todo o tempo de DPU, eu nunca parei de estudar. Eu sempre acompanhei jurisprudência. Então, por quê? Porque, obviamente, eu estou na função, o defensor tem que estar atualizado, né? Então, acompanhar a evolução jurisprudencial é muito importante. Então, eu não tive todo aquele trabalho do aluno que, ao começar a estudar, ele precisa estudar o que está vindo e estudar 2, 3 anos de jurisprudência já acumulada. Então, eu já tinha isso. Eu já conhecia execução penal federal, que é uma matéria que é importante para a magistratura. Direito previdenciário é uma matéria importantíssima para a magistratura. Eu mal estudei direito previdenciário para a magistratura e fui muito bem, entende? Então eu foquei nos pontos de maior dificuldade, de repente a humanística, sociologia, aquilo que eu não tinha muito contato com a DPU. E obviamente fiz toda a revisão de jurisprudência, estudei muito lei seca, pensei aqueles temas teóricos mais importantes para a prova de magistratura e fui aprovado. Foi o primeiro concurso de magistratura que eu fiz, fui aprovado e fui aprovado, graças a Deus, em primeiro lugar. E aqui cheguei na magistratura e hoje estou aqui na segunda vara de Paraná. Que história, cara, que história. Assim, se pensar, você não entrou em tanto detalhe, nem precisa, mas você soltou que você começou a trabalhar muito cedo, né? E aí você falou ali com, acho que 12, 13 anos, né? 2, né? Vendendo picolé, e aí metalúrgico, foi metalúrgico, trabalhando numa gráfica, linha de produção em pé o dia inteiro, 9 horas de trabalho, né? E eu achei muito interessante quando você falou que quando chegou no IBGE, não, quando você passou no IBGE, foi uma melhoria. Quando você chegou no cargo de técnico do INSS, você, tipo assim, zerei a vida, né? Tá bom Zerei a aqui, vida. Sim, né? Tá, pô, de repente, para a realidade de onde você via, né? De talvez escassez e necessidades, enfim, sem dúvida. ali foi um ápice. Mas como você ter sido exposto a uma realidade nova expandiu também a sua mente, né? Porque você chegou ali, passou um tempo e falou assim, opa, de repente tem mais alguma coisa aqui para mim. Você começa a fazer a faculdade, é exposto a uma palestra de uma pessoa que você admira, né? O Pedro Táxi. E aí tudo isso vai expandindo e você vai ampliando os seus horizontes, né? Eu achei interessante também quando você fala da frustração que hoje você até entende, até atenua, mas a frustração que você teve na advocacia, que te levou para a defensoria, que gerou uma frustração, que te Isso. levou para a magistratura.
E naturalmente, mais maduro e mais experiente, você olha para trás e você consegue ler as coisas de forma diferente, óbvio, né? Mas é legal como isso vai condicionando os nossos caminhos, né? Vai nos levando pelos caminhos. Agora, Frank, assim, o que me impressiona, eu estou até com medo de fazer essa pergunta, né? Porque é que assim, você comentou dos focos que você teve de estudo e que você foi sendo aprovado. Nesse meio do caminho, você fez algum concurso que você fez algum concurso que você não passou ou você só foi bem assertivo? Não, fiz concursos, mas eu particularmente tenho uma, e isso é meu, e isso inclusive, a época que eu estava dando aula, eu não recomendava para os alunos. Os alunos de faculdade, não estou dando aula no momento, mas na época eu dava, então eles iam perguntar para mim: "Ah, professor, como é que eu vou estudar aqui para a primeira fase?" Eu falava: "Olha, resolva a questão todo dia resolva o número X de questão, porque a partir da problemática você vai chegar no conhecimento que você quer solidificar." Mas eu não fazia isso, porque eu tenho uma, é meu, então eu preferia primeiro estudar para aí estar capacitado para responder uma questão. Então isso refletia também nos certames em que eu me inscrevia. Então eu procurava ter, eu tinha que ser competitivo para fazer a prova. Então, por exemplo, na DPU, eu falei: "Vou estudar para DPU." E nessa época eu já tinha consciência de que, não adianta eu dar um tiro de 12, de espingarda e espalhar. Eu preciso dar um tiro de sniper, então eu quero DPU. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que eu precisava ter experiência e, assim, obviamente, os editais vão saindo, Defensoria de São Paulo, Defensoria do Rio Grande do Sul, Defensoria do Acre. E eu falo: "Olha, será que não dá para mim já?" Então eu fiz o concurso de Defensoria do Acre e eu passei, fui aprovado lá, fui nomeado, mas eu nunca estudei para Defensoria do Acre. Eu só com conhecimento da DPU. E eu fiz a mesma coisa no Rio Grande do no em Santa Catarina. Eu passei na primeira fase, mas reprovei na segunda lá. E no Paraná, mesma coisa, passei na primeira fase, mas reprovei na segunda. Mas entendo que isso faz parte do jogo, porque eu não estava dedicado especificamente àquilo. E é normal, porque as provas de defensoria têm um viés defensorial muito forte. Quem não está acostumado a estudar para defensoria percebe isso. É um outro mundo, completamente diferente. Na época da faculdade, eu ainda era técnico do INSS, eu pensei: "Ó, saiu um concurso para técnico judiciário do TRT do Mato Grosso." Falei: "Olha, será que eu consigo?" Eu parei, estudei 5 dias na CLT e quase fui chamado, quase fui aprovado. Assim, passei, mas não fui chamado, então entendo que reprovei, entende? Então, assim, eu sempre procurei ser muito assertivo. Talvez poderia ter passado antes, mas eu não gostava muito de ficar viajando demais para fazer prova, mesmo porque isso é caro, né? Então eu tinha família para sustentar, então eu treinava muito em casa. Então é por isso que a taxa de sucesso é tão alta. Talvez eu teria passado antes mesmo, mas eu queria estar realmente competitivo para ir fazer a prova e passar, entende? Entendi, perfeito. Eu falei que eu fiquei com medo de fazer essa pergunta, porque eu falei assim: vai que de repente você tinha não feito nenhum outro concurso e passou em todos que você fez, o que não é Não. o normal, né? Então, você teve reprovações. Deixa eu, assim, nessa questão da linha, você ficou você ficou 11 anos no INSS? O INSS, 11 anos. 11 anos. Então, assim, você você passou no INSS antes de começar a faculdade de direito, Antes de começar a faculdade de direito, exatamente. tá? Então você ficou 11 anos, você fez desses 11 anos, 5 anos de faculdade ou foi a faculdade de 4 anos? De 5 5 anos, anos, 5 tá. anos. Na É, verdade foram 4 anos e meio, a faculdade fez aquela abreviação dos estudos por desempenho e tá. tal. Não, tudo bem, vamos botar só pra facilitar a conta, botar 5, Certo, né. sim. E aí você fica depois mais 5 anos como professor, 5 anos ali como professor o meu celular resolveu falar sozinho aqui. Como professor e advogando, aí você para a advocacia, vai para a defensoria pública, fica 6 anos, e nesses 6 anos você
Eu entendi que você não ficou estudando para concurso, Não, mas estava muito atualizado na jurisprudência, né. sem E dúvida. óbvio que você carregava toda aquela base muito sólida que você criou, de estudo, tanto na faculdade quanto posteriormente, quanto inclusive na turma federal que você fez, enfim. Do momento que você decidiu começar a estudar para a magistratura até o fechamento, vou falar o fechamento assim, prova oral, né. Uhum, certo. Esse período aqui, foi quanto tempo? 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano e meio. 1 ano e Tá, meio. tá. E aí eu pergunto isso porque uma das perguntas mais comuns que o pessoal me faz é: quanto tempo para passar, né? E a pessoa me pergunta: "Ah, mas você conhece os professores, os juízes, né? Quanto tempo eles levaram?", né? E essa pergunta, Frank, eu acho uma pergunta muito cruel e talvez até ruim de ser feita. Exato. Por quê? Primeiro porque a pessoa, quando ouve uma resposta do tipo: "Ah, 3 anos, 4 anos", a pessoa instintivamente acha que se ela então estudar 4 anos, ela vai passar, né. Isso. Como se fosse uma matemática pura e simples, e não é, né. Pode passar antes, pode passar depois, né, enfim. E segundo, e eu acho que esse é o mais importante, é que a pessoa ignora a carga de conhecimento que aquele aprovado teve. No teu caso, foi uma carga de conhecimento espetacular, né, porque, assim, você ficou 11 anos na área previdenciária, que te deu uma base fantástica, você deu 5 anos de aula e você deu aula só de previdenciário ou deu outra matéria? Terminei não te perguntando isso. Não, não, porque faculdade particular, você deve saber Você como é que é, sempre teria um falta problema. professor, né, você É. acaba aventurando em outras áreas. Eu dei aula em direito tributário, direitos humanos, direito constitucional, direito penal, processo penal e previdenciário. Quer dizer, você deu aula, todas essas matérias, na verdade, todas elas foram extremamente úteis, tanto para a defensoria quanto para a magistratura, né? Sem dúvida, sem dúvida. É isso que eu considero o diferencial. Às vezes as pessoas perguntam para mim: "Ó, pô, primeiro concurso que você fez, na tua região, passou nessa colocação com 1 ano e meio de estudos". Eu falo: "Não, mas você está contando errado. Não é 1 ano e meio. Não é, Exato. não é 1 ano e meio". Primeiro, eu preparava a aula, eu era um professor comprometido, então eu gastava o mesmo tempo de preparação de aula, se era uma aula de 2 horas, eu gastava 1 hora e meia, 2 horas. Eu tinha um cuidado muito grande, porque eu era muito jovem, então eu tinha professor experiente, eu queria fazer frente, né, eu não posso errar nada. Então, por exemplo, um quadro mnemônico, até hoje, lembrei agora, falando com você, lembrei agora do quadro mnemônico escrito no quadro, dos impostos que são submetidos à exceção da anterioridade nonagesimal e anual. Está gravado na minha cabeça. Eu não preciso olhar, está gravado. Eu treinando com uma aluna para fase oral, a Luísa, inclusive, do meu concurso, acredito que você também entrevistou ela. Luísa. Luísa A Militão. Luísa Militar, sim, sim, sim. Sim, a gente estava estudando por treinando na fase oral, e ela me fez uma pergunta que não tem nada a ver com a área federal. Perguntou bem assim: ó, qual que é o prazo para uso capião de bem móvel? Móvel, não é imóvel, móvel. Eu, 3 anos, 5 anos e diferenciei. Ela, meu Deus do céu, de onde que você tirou isso? Das aulas de direito civil da época da faculdade. De alguma maneira ficou gravada na minha cabeça, eu nem sabia onde estava. Na hora que ela mandou a pergunta, parei um pouquinho, surgiu. Não sei de onde surgiu. Então, a base que eu tive durante a faculdade foi extremamente sólida. E Muito. essa base ficou, entende? Então, 1 ano e meio para a magistratura federal foi lapidação, e tão somente isso. E na segunda fase da magistratura, prova dissertativa, as sentenças são muito complicadas, mas eu atuava com isso na DPU, né, matéria federal, tráfico, contrabando. Então, eu só precisava saber a técnica de como escrever numa prova de magistratura federal, mas conhecimento eu tinha, entende? Perfeito, perfeito. E na prova oral, a mesma coisa. Na prova oral, quando eu sentei na banca e me começaram a me perguntar, por exemplo, direito previdenciário, o meu único, o meu único cuidado foi ser extremamente respeitoso e cordial com a banca, para não demonstrar.
arrogância, claro, né? Mesmo porque vem uma outra pergunta ali que pega você, né? Então, em direito previdenciário, por exemplo, estou falando de direito previdenciário. Então, tinham matérias que eu tinha muito domínio, entende? Perfeito, Então, não perfeito. foi 1 ano e meio só, é tudo anterior. Você está me lembrando muito, assim, não é idêntica, mas a história de um procurador que eu já entrevistei aqui, que é o Igor, que eu fiz essa mesma pergunta. Cara, quando você decidiu voltar a estudar, quanto tempo? Foi mais até passar para procurador da República. E foi mais ou menos isso. Eu acho que um pouquinho mais de 1 ano e meio, 1 ano e 7, 1 ano e 8 meses, né? Só que a história dele é parecida contigo, por quê? Porque ele dava aula na faculdade de penal e processo penal. Cara, e penal e processo penal para procurador da República, assim, na época que ele fazia o concurso, era aquele núcleo que reprovava todo mundo, né? Ele tinha feito um mestrado em Direito Constitucional. Cara, o cara tinha feito mestrado em Direito Constitucional, dava aula de penal e processo penal, e ele era consultor jurídico de algum órgão do Poder Executivo. Ou seja, o dia a dia dele era trabalhando com temas jurídicos de alta performance, né? Então, assim, quando ele senta para estudar, uma história parecida contigo, porque não dá para olhar para 1 ano e meio de estudo. Na verdade, você carregou muitos anos de experiência, de conhecimento acumulado, enraizado, solidificado, até passar, né? Muito Exatamente. bacana. Frank, indo para a parte já, encaminhando para a parte mais final, normalmente a gente foca um pouco em método de estudo. Você já foi, conforme você foi contando a história, você já foi pincelando algumas coisas. E talvez o teu caso seja um caso muito, como você mesmo falou, muito peculiar, porque você sempre foi muito focado desde o início da faculdade, né? Exato. Ou desde o meio da faculdade, mas como você falou, né? Pela questão da responsabilidade, já ser pai, ter família, né? Enfim. É... Mas, olhando para a tua história, quais são os pontos que você considera de acerto em termos de, olha, eu fiz isso no meu estudo e deu certo, e quais os pontos que você fala assim, poxa, isso aqui talvez não seja muito recomendado? Eu não vou nem falar de erro, porque até o erro no método de estudo pode ser bom, porque ele ajuda você a melhorar depois. Mas que talvez fosse assim, olha, evita esse caminho, porque talvez não valha a pena. Entendo. Bom, eu vou começar com um erro. Ah, Eu negligenciava a atividade física, porque, com toda essa rotina de trabalho, fazer atividade física é muito difícil, mas eu podia fazer alguma coisa. De repente eu podia na minha pausa ali para estudo, eu fazia repetição, aplicava pomodoros de 45 minutos, 50 minutos, então eu estudava 50 minutos, parava 10, né. Sempre fiz isso. Naqueles 10 minutos eu poderia fazer um abdominal, eu poderia fazer ali um polichinelo, né, para estar um pouco melhor mentalmente. Então nem isso eu fiz, então eu foquei demais e negligenciei a atividade física. Isso na época do estudo para DPU. tá. Na magistratura eu não fiz mais. Na magistratura eu levantava ali 5h30 da manhã, estudava 2 horas, logo no começo do dia, porque o cérebro está muito saudável, muito fresco para poder receber informações mais complexas. Estava 2 horas ali, eu já cansava, ia para academia, fazia um treino de musculação, então eu já voltava renovado, estudava mais um pouquinho, ia para o trabalho. Uma dica do que eu fazia, quando eu chegava ali umas 6 horas da tarde, final do dia, eu estava muito cansado, muito cansado. A cabeça estava explodindo. Então o que que eu fazia? Conversava com a minha esposa, falava: "Olha, tem como você, não vou poder dar atenção para vocês agora, vamos fazer o seguinte". Eu corria, ia para o banheiro, tomava um banho bem quente, nisso ela fazia um café para mim, eu tomava uma xícara de café e tirava uma soneca de 15 minutos, né. Isso que é conhecido como coffee nap, né, que é a soneca do café. Pilotos, inclusive, depois eu lendo o livro do Matt Walker, Por que Nós Dormimos, ele fala sobre isso. Não com café, o café eu acabei adicionando de uma outra experiência, mas potencializa, porque você tira essa soneca, o teu cérebro dá aquela descansada, as informações que estão ali às vezes no seu hipocampo, no teu cérebro, saem dali, é como se limpasse um pouco a memória RAM para você receber mais informações, né. Então você junta o banho quente que te relaxou, você junta a soneca de 15 minutos, mais a cafeína fazendo efeito depois de 15 minutos,
eu ganhava ali mais 2 horas de estudo com muita qualidade à noite. Então eu fazia ali 2 horas, bem cedinho. 1 hora depois da academia, 3. Mais 2 horas depois, 5 horas. Eram 5 horas de muita qualidade de estudo, entende? Então, e sempre nos meus intervalos eu ia ali, conversava com a minha esposa, conversava com a minha filha, para poder ter algum contato. Então, o primeiro ponto, não estudar diretamente, fazer os pomodoros. Eu fazia particularmente de 50 minutos, 45 minutos, mas tinha dia que estava muito cansado, então diminuía, né? Uma coisa que eu sempre fiz, e eu acho que esse é o meu maior diferencial. Eu sou um aficionado por hábitos. Então, existe aquele livro O Poder do Hábito, mas tem um outro livro, o Hábitos Atômicos, que descreve hábitos atômicos, que descreve bastante sobre como criar bons hábitos, como eliminar hábitos ruins. E, e uma coisa que eu sempre fiz foi olhar minha rotina e ver o que eu estou fazendo que está me tirando tempo. Hoje em dia, a coisa que mais me tira tempo é celular e rede social. Então, durante toda a minha preparação para a DPU e para a magistratura, eu não tinha Instagram no celular, eu desinstalava. Hoje eu ainda faço isso, para poder ter produtividade durante a semana. Então, domingo à noite, eu desinstalo meu Instagram, desinstalo a rede social, para que aquilo não me tome tempo durante a semana. E eu, de maneira muito sincera, avaliava tudo o que tinha de ruim de hábito na minha vida e eliminava eles e tentava criar bons hábitos. Então, por exemplo, um hábito que eu tive, você é professor de direito constitucional, você sabe muito bem que é muito difícil assimilar os métodos de interpretação constitucional a fundo, o nome dos autores, e aquilo cai em prova, né? O que eu fazia? Pegava o meu caderno, uma tabela que eu tinha, printava e colocava na tela do meu computador. Todo dia, a hora que eu sentava, eu olhava a tabela. Todo dia, a hora que eu sentava, eu olhava a tabela. Até que uma hora não tem como não gravar os métodos, o nome do autor e as nuances. Um outro tema complicado, eu pegava e colocava na tela de bloqueio do meu celular. Toda hora que eu abria, eu via o tema. Toda hora que eu abria, eu via o tema. Então, eu fazia isso, eu ia mudando, entendeu? Não é com tudo, somente temas que são extremamente difíceis de assimilar. Então, cada um tem a sua dificuldade. Eu fazia isso. Então, ser muito bom em cultivar bons hábitos facilita, porque você não pode depender somente de motivação. Motivação, você chega, senta aqui e fala, vou ser juiz federal. Você estuda um mês, acabou a motivação. Então, quando você tem hábitos bons, enraizados, não importa o que aconteça. E isso aconteceu comigo depois que eu passei para a magistratura. Já tinha zerado já. Zerei. Não tem mais nada o que fazer. Chegava final de semana, eu me sentia um desconforto. Eu preciso sentar e estudar. Até que chegou uma hora que eu falei, por que eu estou assim? Por que eu estou assim? É o hábito que está enraizado. Então, o hábito de estudar, de ser compromissado, inclusive nos finais de semana, sábado e domingo, está tão enraizado que eu me sentia mal em não sentar, sendo que eu não precisava fazer isso, entende? Então, eu acho que o primeiro passo é cultivar bons hábitos. E a primeira coisa que eu tirei da minha vida foi celular, porque toma muito o tempo. Fora isso, o que eu faria mais que eu não fiz tanto? Resolução de questões desde a primeira fase. Tá? Eu não resolvia tantas questões diariamente, porque, mesmo sabendo que era errado, eu procurava primeiro entender muito bem o tema para depois resolver. Então, eu inverteria, entende? E fora isso, é muito difícil você ser essa máquina de fazer tudo certo. É muito difícil. Chega uma hora que o mental não aguenta. E na véspera da prova oral, eu percebi que o meu mental já não estava legal. É muita pressão, é muita pressão. Então, para mim foi meditação, precisei muito de meditação, e igreja, e tempo com família. Então, se você, desde o começo, você não reduzir toda essa pressão no seu emocional, uma hora ou outra você vai, como a gente diz aqui, arregar, entende? Você não vai aguentar. Em resumo, isso é o mais importante, mas com certeza eu elegeria em primeiríssimo lugar hábito. Hábito. Muito bom, estou tomando nota aqui. E eu achei legal o que você falou, até em termos de quais foram as válvulas de escape mentais e emocionais que você teve para suportar a pressão, porque é necessário, a pressão ela vai acontecer para todo mundo, né? Muito legal. Gostei muito esse livro Hábitos Atômicos.
assim, ele é conhecido demais, né? Eu confesso que eu ainda não li, mas eu já peguei diversos insights deles através de conhecidos, enfim. E essa importância de você ter uma rotina e repetir essa rotina, né, a ponto de aquilo virar automático para você, né, Automatizar. acordar automatizou, acordei, vou fazer isso, tal, 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 tal. Isso é fantástico, né, isso é disciplina e muita gente não tem essa disciplina, né. Legal. Frank, cara, muito obrigado, a tua história achei fantástica, parabéns demais, cara, por tudo isso. E eu sempre faço no final um desafio, que é o seguinte: imagina que o pessoal está aqui assistindo a tua entrevista. Aliás, galera, é a hora daquele 3-6. Comentar, compartilhar e curtir, né? Mandar para todo mundo aí para a gente poder divulgar mais essa história maravilhosa. Mas imagina que o pessoal está aqui assistindo sua entrevista, Frank, e eles vão anotar uma frase sua, vão botar essa frase na tela do computador, no celular, na parede, enfim, alguma coisa que eles vão bater o olho e ficar lembrando para poder ganhar força na jornada. Que frase seria essa, cara? Você me pegou agora porque eu não esperava isso, mas Pois é. já me veio à mente uma. Seria que qualidade é melhor do que quantidade. Qualidade é melhor do que quantidade. É melhor você realmente entender um tema, entender de verdade, revisando esse tema, do que você simplesmente consumir, passar os olhos em mais informações, em mais informações. Então, solidificar a primeira informação, dominar ela de verdade, para depois realmente ler várias e várias outras páginas. Então, qualidade vale mais que quantidade. Fantástico. Isso tá dentro daquele comentário que eu fiz, que as pessoas perguntam: "Ah, quantos anos até passar?" Ou "Quantas horas por dia eu tenho que estudar? Quantas questões por dia?" Que as pessoas querem ter números de quantidade, achando que se bater esses números, Isso. a aprovação é certa, quando na verdade depende muito da qualidade, né. Muito bom, muito bom. Cara, obrigado demais e sucesso aí nessa esse novo momento, né, já tem alguns anos, né, que você passou, mas Sim. sucesso, ainda tem muita coisa pela frente para você levar a justiça para as pessoas. E vou deixar para você fazer a despedida, a saudação e mandar a mensagem direto para o pessoal. Tá, primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, João. O João foi meu professor, então eu já disse anteriormente que tenho uma estima muito grande pela sua pessoa. Pessoalmente não lhe conheço muito, mas como professor a gente acaba, o aluno acaba se sentindo íntimo do professor. O professor nem sabe disso, mas o aluno se sente. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse espaço. E dizer para quem está ouvindo e quem de repente tem uma história parecida com a minha, e muita gente tem. Depois, na prática da magistratura, eu achava que eu era meio que alguém bem diferente. E eu descobri pessoas com histórias ainda mais difíceis do que a minha, e são pessoas fantásticas. Então, não vai ser o fato de você trabalhar durante o dia que vai te impedir de estudar. Não vai ser o fato de você ter. É claro que existem situações limítrofes, situações extremamente extremas que realmente dificultam, mas não vai ser, inclusive, hoje em dia, alguma carência de recursos que vai te impedir. Tá? Eu acho que a questão é você mirar, se preparar, atingir aquele objetivo até você realmente conseguir aquilo que você quer. Pessoalmente, foi o que eu fiz. Mas, e mais importante, isso eu não disse ainda, é você não esquecer e nem perder as pessoas que te ajudaram nessa jornada, porque senão, quando você atingir, você não tem com quem comemorar. Então, eu, graças a Deus, eu tenho com quem comemorar e eu cuidei muito para que eu não perdesse essas pessoas no caminho, entende? Que mensagem maravilhosa, mano, porque aí você não chegou sozinho, Exatamente, despedaçado, né, assim, conquistou, ganhou uma coisa e perdeu tantas outras, né. Muito bom. exatamente. Frank, valeu, cara. Bom Pessoal, dia, aquele até abraço, mais. tamo Tchau, junto. tchau. Tchau, tchau, valeu.